E a esses jogadores não podes fazer, ou o que tu fazes é o contrário, que é, vem antes do treino um bocadinho e trabalhas isso com eles. Okay. Só tens que ter disponibilidade. É assim, as pessoas na vida fazem o que querem. Depois arranjam desculpas para fazer o que não querem. São coisas diferentes. Se o jogador quer, vai fazer. Se o jogador não quiser, vai ser o trabalho, vai ser os filhos, vai ser a mulher, vai ser o autocarro que não está bem, fui pôr gasolina e cheguei tarde. Uma boa desculpa somos todos capazes de encontrar sempre, somos peritos nisso, não é? I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz de treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje trago o Bruno Dias. Bruno, obrigado por teres aceitado o meu convite. É um prazer estar a falar contigo. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo programa que estás a desenvolver, pela iniciativa, e vamos lá conversar sobre futebol. Bruno, como te disse, eu trago algumas perguntas um bocado gerais para ti e vou começar então com esta. Quais são as principais dificuldades de treinar Liga 3 e quais foram as principais dificuldades que encontraste a treinar, especialmente no Amor? Ok, então eu penso que cada equipa na Liga 3, cada clube tem um contexto diferente e portanto generalizar eu creio que é um perigo, porque nós não sabemos os contextos reais de todos. Primeira questão que eu acho que está inerente a todas as equipas da Liga 3, umas a mais, outras menos, que é a questão dos campos relevado. Ou seja, com a obrigatoriedade de existir campo relevado na competição, há equipas que não estavam preparadas para isso e que tiveram que se adaptar, não é? Porque convém treinar num campo pelo menos com o mesmo piso, com o mesmo tipo de piso daquele que vais jogar. Essa é a primeira questão. Eu creio que é um principal desafio na Liga 3. E porque a maioria dos clubes não tem infraestruturas suficientes para ter um campo relevado para jogo e outro para treino. Porque, como tu sabes, há uma dificuldade grande em teres apenas um campo relevado e seres capaz de o gerir durante 9 meses para treinares 5, 6 vezes por semana e jogares. É extremamente difícil. Portanto, tens que ter aqui também em conta o facto de ou tens o segundo campo relevado ou vais ter que treinar em sintético. Depois surge um outro desafio, que é a alteração do piso. E quais são as implicações que isso tem ao nível do teu jogo, mas essencialmente ao nível da capacidade física dos jogadores e do tipo de lesões que eles podem ter em função desta alteração de piso. Essa é outra questão que eu acho que é desafiante. Depois, na Liga 3, eu acho que também é um desafio interessante o facto de ter um mediatismo completamente diferente do Campeonato de Portugal, e isso é gerido de forma diferente, tanto pelos adeptos, como pelos jogadores, como pela administração. E é algo que também devemos ter em conta. Campeonato de Portugal, Liga 3, para o treinador, para ti, para Bruno Dias, que lacunas é que encontras ainda para arrumares um patamar superior? Nem vou pegar por aí, diz-me só quais são as lacunas que encontras para a tua profissão em ti. E se encontras, podes não encontrar, podes perfeitamente sentir que estás completamente pronto para uma primeira liga. Estou-te a perguntar se sentes que existem lacunas em ti. Sim. Existem muitas questões que eu tenho que melhorar. Desde logo, eu nunca vou ser o mesmo treinador daqui a 2 anos que sou agora. Já não era o mesmo treinador agora que no início, quando entrei no Amora, por exemplo. E depois disso já subimos divisão e tudo. Mas, acima de tudo, eu acho que nós todos os dias temos que ir à procura de melhorar todos os aspectos. Há aspectos em que nós somos mais fortes e há aspectos em que não somos tão fortes. Tão fortes, isto é, vamos ver, depende muito da análise que queremos fazer. Queres entrar na parte do treinador propriamente dito ou queres entrar na parte da percepção que as pessoas têm do treinador? É que são coisas diferentes. Não, quero na parte do treinador. Na parte do treinador. Eu acho que há uma coisa que eu tenho que melhorar bastante, que é
a capacidade de delegar. Eu gosto muito de perceber de tudo, de estar em cima de tudo, e eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Nós temos a capacidade de delegar. Isto não tem nada a ver com a ausência de confiança nos nossos colaboradores, tem a ver com a tua forma, aquilo que tu és. Portanto, eu creio que é bastante desafiante para quem gosta de ter tudo alinhavado, de uma forma controlada, sistematizada, tu libertares algumas situações para colaboradores que tu tens a perfeita confiança, mas que pela tua forma de ser não tens essa capacidade. E, portanto, tens que construir isso em ti também, não é? Faz parte, é um processo que faz parte do teu crescimento. Isso é algo que eu acredito que tenho bastante que melhorar. Esse é o ponto que eu diria assim de caras, é o primeiro que acho que devo fazer, sendo que já tive um crescimento brutal neste último projeto, comparativamente com os projetos anteriores. Não teve nada a ver. Está muito melhor, mas acho que quanto maior for a dimensão, mais obrigatoriedade terá de acontecer, porque é impossível apagar os focos todos, não pode estar em todos os sítios, é impossível, e tens que saber escolher bem, e essa capacidade de priorizar é determinante no treinador, e a delegação. Priorizar, aí acho que tudo ok. Na delegação, eu penso que posso melhorar bastante, e acho que é algo que é importante para continuar a crescer ainda mais. Ou seja, tu acreditas que tens que ser um melhor gestor de recursos humanos, basicamente? De uma forma muito... Não? Não, eu Não acho estou a que falar sou de termos de contratar pessoal. Não estou a dizer que não, tens que não fazer é lá isso dos que eu estou a dizer. colaboradores. Ok, então não fui suficientemente claro. O que eu quero dizer é, tens que libertar mais tarefas para essas pessoas. É isso, delegar tarefas. Mas isso também é ser um gestor de recursos humanos. Isso é uma das partes de ser gestor de recursos humanos. Sim, Porque exato. tu não Sim. delegar tarefas e seres um fantástico gestor de recursos humanos, porque toda a gente está hiper motivada a trabalhar contigo, toda a gente sente muita satisfação nas tarefas que tem. O que eu acho é que podem ter ainda mais tarefas e sentir ainda mais satisfação. Ok. Que é um bocadinho diferente, não sei se me fiz entender. Percebi. És um treinador que privilegia as características do teu plantel ou de determinados jogadores, ou procuras que eles adquiram outro tipo de coisas no treino? Eu sei que vais-me responder um misto das coisas normalmente, mas qual é que dás mais primazia, vamos dizer assim? Eu, se puder escolher, procuro logo ter os jogadores com as características que vão de encontro àquela que é a ideia de jogo que eu tenho para a equipa. Agora, há duas questões diferentes, eu já passei pelas duas. Uma coisa é tu entrares numa equipa que já está o plantel formado e tu tens que olhar as características dos jogadores e tentares potenciar ao máximo aquilo que tu tens. Outra coisa é construir um plantel para as características do jogo que tu vais criar. São questões distintas. E, portanto, se tu puderes construir o plantel, eu creio que o mais fácil é tu integrar os jogadores com as características que tu queres que o teu plantel tenha. Outra coisa é se tu entras a meio, é olhares para os jogadores que tens e dizeres qual é a forma que esta equipa tem de jogar para eu potenciar o melhor que cada um deles tem. Ok? Claro que depois existe sempre aquele processo intermédio que é tu entras, mas também vai haver um mercado, não é? E podes sempre recrutar jogadores. E aí tu tentas incluir alguns jogadores que vão de encontro, primeiro, às lacunas que tem o plantel e dentro das lacunas às características de jogo que tu tens. O que eu procuro sempre é que os jogadores saiam melhor do trabalho comigo do que entraram. E o sair melhor pode ter duas vertentes: serem mais especialistas naquilo que já eram e fazer coisas que não faziam antes. Um exemplo concreto. Tenho vários jogadores, mas pronto, um que eu me estou a lembrar especificamente em que tinha muitas lacunas no posicionamento defensivo. Muitas lacunas no posicionamento defensivo. A questão é que ele era defesa. E portanto fica a dizer, então, mas ele é defesa. Sim, mas felizmente hoje está na segunda liga e esse é o ponto. Ele melhorou bastante no posicionamento defensivo porque tirou alguma coisa daquilo que não tinha, não é? Foi acrescentado alguma coisa daquilo que tinha. Agora, ele era defesa porquê? Porque ele era muito bom a defender 1 contra 1. Só que não se conseguia ainda articular numa ideia de jogo coletiva. Pronto, e então, melhorando isso, foi capaz de elevar o seu patamar com naturalidade, porque ele tem qualidade, e nós acrescentamos um bocadinho de valor daquela que é a ideia e a percepção de jogo que faz estar no alto nível. Ok.
existe espaço também para esses jogadores nos contextos onde te inseriste para o treino individual ou é algo que é impossível nesse tipo de contextos? Não, claro que existe espaço, não é nada impossível, tem que existir espaço, e se não existir nós temos que o criar, porque este espaço é o espaço que vai fazer com que o teu jogador melhore as suas características. Porque, repara, uma coisa é aquilo que eu estava a falar, que claramente a lacuna daquele jogador era o jogo coletivo, ou seja, ele tinha uma relação muito boa naquilo que era o espaço dele, o ganhar a posição dele, o ganhar a bola, mas não sabia relacionar-se com a parte coletiva. Mas há jogadores que chegam a este nível porque são muito bons coletivamente e têm muitas lacunas individuais. E então nós temos que ir à parte micro, individual, às vezes do passe, às vezes da recepção, às vezes da tomada de decisão, às vezes, na maioria das vezes, na tomada de decisão, em determinadas zonas, em determinados contextos, por exemplo, a finalização. Mas há horas extra treino coletivo? Ou é um processo de, dentro do treino coletivo, vamos inserir aqui um espaço para este ou este jogador, juntamente com 1 ou 2 vídeos a explicar o que é que queremos dele, etc, etc. Como é que fazes isso? As duas situações. Englobando no processo de treino coletivo, às vezes pensando até alguns exercícios que vão de encontro às lacunas de 2 ou 3 jogadores que nós queremos potenciar, e são exercícios que estão enquadrados naquela que é a ideia coletiva de jogo, mas nós pomos ali uma outra nuance que vai permitir àquele jogador ter um conjunto de ações que lhe vai permitir melhorar aquilo que nós achamos que está como lacuna nele, e por outro lado também, fora do horário de treino. E mesmo dentro do horário de treino, às vezes, estações complementares com esses detalhes. Às vezes não está inserido permanentemente no coletivo, sai à parte, tem um trabalho individualizado com um ou outro elemento da equipa técnica, específico daquela situação. Lá está a tal capacidade de delegar que te dizia, e podermos trabalhar essas situações. E depois, trabalho extra. Se o jogador, eu acho que aí parte muito do treinador, com a capacidade do jogador perceber isto é claramente mais-valia para mim. Ou seja, se o jogador entender, isto é mais uma maçada, mais um fardo, mais vale o treinador não permitir que continue, porque o jogador não está a ser capaz de perceber o que o treinador está a fazer por ele. Porque repara nisto, se tu chamas um jogador à parte para lhe dar mais conteúdo, para lhe dar mais ferramentas, para que ele possa ser melhor, e o jogador é o primeiro a achar que aquilo é uma maçada, que o treinador está a chatear, ele já não vai com a mentalidade certa para aquele tipo de trabalho. Então não vale a pena. Se pelo contrário tu dizes, olha, vamos ficar mais meia hora, repara que tu não dizes, tu ficas mais meia hora sozinho a fazer isto. Tu estás a dizer, eu vou ficar contigo, ou alguém da minha equipe vai ficar contigo. Portanto, tu não estás a dizer ao jogador, investe tu sozinho. Eu estou disposto a investir contigo este tempo. É esta para ti, mas é esta para mim também. Então vamos trabalhar os dois no sentido de tu poderes ser melhor. E o jogador que encara isto com maior naturalidade e com bons olhos, no sentido de, este tipo está-se a preocupar comigo e quer-me dar mais ferramentas daquelas que eu tenho. Eu acho que vais ter aí uma enorme mais-valia. Tu e ele. Se olhar para essa situação como, chatice, mais um faro. Lá vem eles. O lançamento. Estou lá preocupado com o lançamento. Não interessa isso. Estou a dar exemplo, não é? Pode não ser o lançamento, pode ser outra coisa qualquer. Pronto. Conseguiste fazer isso no Campeonato Nacional de Séniores? Sim. Havia essa disponibilidade por parte dos jogadores? Não tiveste jogadores, por exemplo, que tivessem 2 trabalhos? Ou era um ambiente muito profissional? Não, claro que tive. E a esses jogadores não podes fazer, ou o que tu fazes é o contrário. Que é, vem antes do treino um bocadinho e trabalhas isso com eles. Okay. Só tens que ter disponibilidade. É assim, as pessoas na vida fazem o que querem. Depois arranjam desculpas para fazer o que não querem. São coisas diferentes. Se o jogador quer, vai fazer. Se o jogador não quiser, vai ser o trabalho, vai ser os filhos, vai ser a mulher, vai ser o autocarro que não está bem, fui pôr gasolina e cheguei tarde. Uma boa desculpa, somos todos capazes de encontrar sempre, somos peritos nisso, não é? Depois quem quer fazer, chega e faz. E encontra uma solução. Ok. Olha, ainda em treino, tu que eu sei que também estudas bastante, qual é que consideras que ser o momento de jogo mais difícil de treinar?
Aquele que exige mais difícil. tempo e que existe mais dificuldade. Porque até pode ser um destino para cada coisa, um que exige mais tempo e outro que tem mais dificuldade. Ok. Pelo menos que tu encontraste. Se não quiseres de uma forma geral, que tu encontraste. Não, estou a pensar porque são, creio eu, questões distintas. Uma coisa é a consolidação dos comportamentos, outra coisa é a informação que tu tens que passar. Não sei se me faço entender. Imagina, eu acho que, por exemplo, o momento do jogo que tu podes mudar mais de semana para semana e fazer com que a outra equipa seja surpreendida são as bolas paradas. Mas fazeres isso significa que tu também vais ter que dar um conjunto de informações à tua equipa que se calhar vai variar de semana para semana e, portanto, vais investir mais tempo nesse momento. Por outro lado, há questões do ponto de vista da organização ofensiva em que tu demoras muito tempo a consolidar comportamentos, a consolidar, a ser estável o tipo de decisão que os jogadores vão tomar para teres um padrão de jogo de elevado desempenho pelo conjunto de boas decisões que tens que ter. Não sei se me faço entender. Eu penso que nesse sentido, eu diria que aquele que, olhando para o microciclo, aquele que tu tens que investir mais tempo e que vai ter mais impacto, provavelmente a curto prazo, são as bolas paradas, os esquemas táticos, como quiseres dizer, ou como que nomenclatura quiseres utilizar. Por outro lado, eu acho que o mais desafiante é a organização ofensiva, porque a organização ofensiva, e isto está estudado cientificamente, é aquele que precisas de ter mais jogadores a pensar ao mesmo tempo e a executar no mesmo ritmo para que possas fazer a diferença. Ao contrário do que se pensa, que é a organização defensiva, não é? Precisas ter mais sincronismo na organização ofensiva. E eu acho que esse é o desafio. E, portanto, vamos considerar assim, pois eu considero que são momentos de quebra de fase do jogo, as transições, mas que eu acho que são relativamente simples de ser trabalhadas. Vamos pegar então aí nas transições, porque eu até pensava que ias dar uma resposta do tipo da transição defensiva. Sendo o momento de transição ofensiva o momento em que se marca mais golos atualmente, porque tenho que pressupor que existem algumas lacunas que estão a ser feitas nos momentos de transição defensiva. Eu vou-te perguntar então como é que tu treinas as transições e que princípios é que tu dás à tua equipa em cada uma delas, tanto na ofensiva como na defensiva. Eu acho que logo aqui partimos de um pressuposto distinto na análise, daquilo, pelo menos que é a visão que estás a passar e aquela que eu passo, que é a seguinte. Primeiro, eu acho que tenho a mesma visão que tu. Eu acho que Okay. tenho a tua visão, mas estou-te a pegar em factos e pôr-te também à prova daquilo que vais dizer. Ok, então é o seguinte, a organização ofensiva, aliás, a transição ofensiva do adversário surge quando? Principalmente quando tu não estás bem organizada a atacar. Por isso é que eu te disse, o mais difícil é atacar. Porque o atacar não pressupõe só tu atacar espaço e atacar a baliza. Pressupõe também equilíbrio, que é algo que raramente se fala. E eu não sei quando é que isto vai para o ar, não importa, mas as pessoas vão se lembrar do jogo do Besiktas Sporting. Eu acho que esse é um jogo perfeito para se perceber a diferença entre uma equipa que esteve a atacar muito tempo e mal, o Besiktas, e uma equipa que esteve a atacar pouco tempo e bem, o Sporting. O Sporting, vais ver que em poucos momentos do jogo esteve desequilibrada. O Besiktas esteve constantemente desequilibrado. Ou estava, sempre perdia a bola, que dava a tal transição ofensiva do Sporting, estava ou igualdade ou inferioridade. Que é uma coisa assim, nós ficamos, quando treinadores, né, queremos é ter o jogo controlado, teoricamente. E ficamos assim um bocadinho esquisito a analisar, ficamos assim um bocado de pé atrás. Portanto, primeira questão, o que é que eu vejo quando estou a trabalhar a transição ofensiva? Na minha perspectiva, primeira coisa, recuperaste a bola, tens que olhar para a baliza adversária. Ponto. Dá para fazer golo, é para fazer golo logo. Ok. Primeira questão. Segunda questão, olhaste para a baliza adversária, tens espaço para percorrer, mas não vais fazer golo porque eles já baixaram bem a linha. Ok, então percorre o espaço e faz com que o jogo esteja junto da baliza adversária e não da tua. Ok? Vais percorrer o espaço, há um determinado momento que vais parar, então vais ter que encontrar as tuas ajudas para ficar com bola e reorganizar.
Portanto, são 3 momentos, são 3 fases, 3 etapas, 3 tipos de decisões. A primeira decisão é dar para ir para a baliza, vais. Se neste momento vais para a baliza, mas tens um obstáculo já próximo da baliza, não dá, quebras. Quebraste, vais ter que te reorganizar. Ok, como é que vais reorganizar? Preferencialmente não chegar com a bola outra vez ao guarda-redes, não é? Porque senão não serviu de nada. Tu queres reorganizar-te no meio campo ofensivo para estabilizares e entrares num momento de organização ofensiva. Mas eu acho que aí depende, desculpa, Bruno, eu acho que aí depende também de quando tiver o resultado do jogo, porque se calhar se fez a ganhar 1-0 nos últimos minutos, tu vais querer ficar mais tempo com a bola do que atacar propriamente a baliza, também devido ao risco. Digo, eu estou a perguntar-te, pode ser uma ideia diferente da minha. Eu acho que defendo que quando estou a defender um resultado, eu quero defender com bola. Se eu quero defender com bola, mas não quero... Se eu rematar a baliza ou tentar procurar mais rapidamente a baliza, há o maior risco de eu errar. E a partir daí posso sofrer uma transição defensiva que não tem risco. Por isso é que eu defino um quarto momento da transição ofensiva, que era o que estavas a falar, do organizar, mas sem o objetivo de atacar a baliza adversária. Ok. Só por aí. Certo. Eu estou-te a dizer que para mim não mudaria nunca os princípios. Porquê? Porque se tu podes fazer o 2-0 é a melhor forma. Ok. Eu percebo. É a melhor forma. Mas até que ponto? Então, é melhor ganhar 1-0 ou 2-0? Não, é sempre melhor ganhar 2-0. Então, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, o princípio, repara, uma coisa é o princípio, outra coisa é a decisão que tu vais tomar. Eu vou de encontro ao que tu estás a dizer. Repara, o princípio é qual? Eu recuperei a bola, vou olhar para a baliza adversária, certo? Sim. O que é que eu te disse que era a segunda decisão? Eu tenho espaço, vou para lá. Exato. Certo? Se tu fores em direção à bandeirola de canto, tu vais em direção à baliza adversária. Não vais em direção mesmo à baliza, mas vais para aquele lado, certo? Então, imagina que tu decides que eles têm superioridade. Epá, então o que eu quero é ficar com a bola. Eu não quero que ele trave e vá à procura de ajuda. Eu quero que ele continue a levar a bola para deixar chegar a ajuda, não é? Para depois ficarmos com a bola mais à frente ainda, porque se a perderes, vai dar um lançamento, mas dá para pressionar ali, ou dá para ficar com a bola mais à frente. Portanto, vais de encontro àquilo que eu estou a dizer, a diferença é que não pões a possibilidade logo de poderes fazer golo. A minha primeira possibilidade é sempre fazer golo. Ok. Não, percebes o que eu estou a dizer? Eu defendo que se houver um determinado espaço ou uma determinada vantagem, eu acredito que temos que ir para o golo, não é? Independentemente dos minutos com que estejam, mas eu acredito que numa fase final da partida haja ali um determinado comportamento nos jogadores que devem de avaliar de certa forma o risco. Só isso. Mas se tiverem espaço, claro que eu vou dizer para atacar a baliza. Agora, eu estou de acordo contigo. O que é que muda no princípio? Repara que estamos no campo dos princípios. Sim. Tu estás-me a dizer que mudas os princípios a chegar ao minuto 80, é isso? Ou seja, 80, 85, não importa, vá por aí. Chegas ao minuto 85 e dizes, olha, nós recuperamos uma bola no meio campo defensivo, temos espaço para ir para a baliza adversária. Mas não vamos para a baliza adversária, vamos reter a bola porque o importante é ficar com a bola. Ou o princípio é, não, vou manter o princípio, vou para a baliza adversária. Não tenho urgência em fazer gol porque estou a ganhar, não quero a equipa ser desequilibrada, e o que eu vou fazer é, em vez de ir com tantos, não vou com tantos, e em vez de ter uma ação de risco, para tentar em igualdade tirar o jogador da frente, não vou ter essa ação de risco, vou ter uma ação de segurança para manter a bola. Então o que tu mudas não são os princípios. Okay. O que tu mudas são os indicadores da decisão, não são os princípios. O princípio é o mesmo, tu recuperaste, estás para a baliza. Percebi. Pois o indicador de decisão, o grau de urgência que tu dás a cada um dos indicadores vai diminuindo ou aumentando em função do resultado, do tempo, etc. Porque o princípio é o mesmo. Eu recuperei, vou para a baliza. Porque no fundo estás a defender. Se quiseres ir por aí, é a melhor forma de defender, é pôr a bola longe da tua baliza. Eu não estou a dizer que tens de estar de acordo, estou a dizer... Sim, mas eu estou a entender o que estás a dizer. Do ponto de vista dos princípios, eu não vejo as minhas equipas mudarem os princípios, ou eu pedir para mudar. Imagina, um jogador pode decidir ficar com a bola, porque no contexto do jogo e os indicadores que ele leu foi, não vale a pena ir para a frente, porque é maior risco nós perdermos a bola lá, porque eles têm lá mais jogadores, do que ficarmos com a bola no nosso meio campo. E ok, ele leu bem o jogo, não está em causa isso. Mas o princípio de decisão... Vou-te fazer outra pergunta. Todas. Tu passas esse comportamento para os teus jogadores, ou achas
que são só eles que têm que decidir naquele momento? Ou não existe ali nenhum feedback do tipo, fica com a bola? Não, eu passo esse comportamento em treino. Isso é treinado. Claro que se eles não tiverem a ler o mesmo jogo que eu, em jogo eu intervenho. E digo, olha, atenção, faltam 5 minutos ou para ficar com o jogo. Pois é Ou se eles tiverem um comportamento diferente daquele que eu acho, por exemplo, imagina, se calhar muitos treinadores no último livro da primeira parte, é só a primeira parte, pronto, não arriscam. E se calhar eu gosto do último livro da primeira parte, bora, arrisca tudo, bora, é o último livro, vamos. Depende. E se calhar os jogadores não estão a ler aquilo naquele momento e tu dizes, olha, ele vai acabar, o árbitro vai acabar com o jogo, portanto vamos tentar pôr a bola lá em cima e dividir. Eu acho que essa é a intervenção do treinador em jogo, mas isso é algo que tem que ser treinado em treino. Este grau de urgência mudar dos indicadores e a tua decisão mudar é treinada em treino. Eu não acredito que... É verdade que existem jogadores que com a sua experiência conseguem lá chegar sozinhos. É verdade. Ou porque o jogo lhes está a indicar, ou até porque o feedback do público lhes diz alguma coisa, mas o que importa é o que tu és capaz de controlar, vá. E controlar no sentido, o que é que tu passaste aos teus jogadores? Então se tu passaste aos teus jogadores ao longo da semana que, olha, estás a ganhar, por exemplo, um exercício de falta 1 minuto, estás a ganhar 2-0, o teu comportamento é o mesmo ou não? O que é que mudou? Vais ter ações de risco ou ações de segurança? As ações de segurança são aonde? Okay. Quais são as ações que privilegias? Isso é uma coisa que eu trabalho ao longo da semana. Não é uma coisa que eu vou chegar ao jogo e, olha, agora, nunca fizemos. Olha, agora, vamos fazer isto. Eu não estou a dizer que não se faça e que pontualmente não possas fazer. O que eu acho é que eu considero que vais fazer melhor e mais vezes se o fizeres durante a semana, portanto vais interpretar melhor o jogo. Ok. Estou de acordo. Essa é a ideia. Estou de acordo. E relativamente à transição defensiva? Estamos a falar da ofensiva. E relativamente à defensiva? A transição defensiva eu costumo dizer muitas vezes isto, os meus jogadores sabem que eu estou sempre a dizer isto, e mesmo quem me ouve nos comentários sabe que para mim a transição defensiva é o caráter de uma equipa. Eu neste momento já entendi que para ti a transição defensiva está extremamente ligada à organização ofensiva e que a partir do momento em que tens uma boa organização ofensiva, dando o tal equilíbrio que estavas a falar, tu acreditas que a tua transição defensiva vai ser bem sucedida. Isso eu já entendi. Mas a partir do momento em que tu perdes a posse de bola e entras em transição defensiva, quais é que são então os teus princípios? Ok, primeiro princípio, abafar logo o portador da bola e impedir que exista progressão. Mesmo ele estando virado de frente para o jogo? Mesmo ele estando virado de frente para o jogo. A primeira coisa que eu quero é isso. Primeiro, logo. É a primeira coisa que eu quero. Nem que seja para travar em falta. É a primeira coisa que eu quero. Ok. Porque isso tem a ver com a minha organização ofensiva. Tem a ver com o número de jogadores que eu ponho à frente da bola. Ok? Portanto, é a primeira coisa que eu quero. Ok. Mas agora imagina. Claro que isto não é linear. Tu estás a dizer, ele está de frente para o jogo e tu estás a 10 metros. Então não vais para lá. Vais recuar. Não é? Eu estou a considerar que, ok, ele ficou de frente para o jogo, mas tu estás a 2, 3 metros, que aí isso é estar bem posicionado para mim, não é estar a 10. Alguma coisa teve mal na minha organização ofensiva. Ok? Portanto, estou ali 2, 3 metros, ele recebeu orientado, mas eu tenho aquele tempo de encurtar rápido o espaço, para pelo menos impedir que ele tenha tempo para pensar. Não é? Isso. E fechar as linhas de passo próximas. Essa é a primeira coisa, logo. É abafar o portador da bola e linhas de passo próximas. E depois, se nós não conseguimos mais nada do que seja, travar o ataque. A falta. A falta serve para isso. E saber fazer faltas também é uma arte. E sem levar amarelos, então, é outra arte. Portanto, a primeira coisa, abafar, a primeira coisa é fazer a pressão para recuperar. Segunda, não dá para recuperar, trava o ataque. Não dá. A terceira, reorganiza. Claro que depois tens as noções de bola coberta, bola descoberta, tudo isso, ok? Penso que hoje em dia já é quase vulgar falarmos de bola coberta e bola descoberta e toda a gente entende. Mas estes são os princípios. Primeiro é para recuperar, não dá para recuperar, trava a jogada, não dá para travar a jogada, temos de reorganizar. Ok? Depois, se formos aqui a detalhe, ele está de frente, eu tenho o jogador mais próximo da minha equipa a 10 metros, vale a pena pressionar? Claro, se calhar não. Depende da zona do campo onde ele está, temos que baixar. Mas se ele já conseguiu recuperar a bola e ficar sem oposição, ou o mais próximo da oposição estar a 10 metros, a minha organização ofensiva falhou. Ok. Então, pegando na tua organização ofensiva, esquecendo da parte... Por isso que é a parte que eu investi mais tempo, porque é bastante difícil. Pois. Eu estou a entender porquê. Esquecendo da parte do equilíbrio,
ok, vamos focar-nos mais na parte ofensiva, para assim dizer. Eu sei que o equilíbrio também é ofensivo, atenção, mas vamos focar mais naquela parte mais de ir para o Sim. ataque, não nos preocuparmos com o processo defensivo. O que é que o que é que dás mais primazia? À primeira fase de construção ou aos últimos 2/3 do campo? Depende. E se na primeira fase de construção tens comportamentos padronizados ou se varia de acordo com o que o jogo te pede? Todas as fases variam de acordo com o que o jogo pede. O que eu acredito é que uma equipa é tão melhor e tão mais difícil de bater quanto mais imprevisível for, ou quanto mais ferramentas diferentes tiver para atuar no jogo. Então quer dizer que não trabalhas nada e trabalhas tudo. Não, não é nada disso. O que é que eu faço? Tenho um padrão bem definido, que sabemos quais... Eu chamo-lhe os mecanismos de segurança, que é, se não tiver a resultar a estratégia específica daquele jogo, há aquelas jogadas que nós sabemos que vão sempre resultar. Estás a ver? Que podem não ser especificamente aquelas que queremos adotar muitas vezes naquele jogo, em função do adversário. Porque nós temos a tendência a dizer a identidade das equipas, ok, mas a equipa joga sozinha. O que é? Vamos lá pôr as coisas e balizar bem. Nós jogamos contra outra equipa que nos permite ou que nos convida a fazer ter determinados comportamentos, que nos inibe de ter outros. Não é hipótese. Quer dizer, vamos imaginar que eu tenho como padrão o meu defesa direito ficar para sair a 3. Mas tu és o treinador da equipa adversária e defines que o teu extremo fica sempre acima do meu defesa direito. Portanto, aquele movimento que eu faço vai-me servir de pouco. Serve-me para tu tirares o extremo da zona onde está o meu defesa direito. A questão é, eu tenho que ter preparado como é que eu vou ser capaz de utilizar o espaço que o meu defesa direito deixou para poder fazer com que a equipa ande para a frente. Então isso agora, a defesa direita é aquele que decide o timing de sair, de acelerar o jogo, que é o melhor, que tem um passe longo. Imagina isto, como é que eu faço? Ou seja, o que eu faço com as minhas equipas é dou-lhes um conjunto de opções. Raramente eu tenho uma tarefa fechada, ou seja, só tens esta opção. Eu crio diversas opções em cada uma das fases que tu referiste, se quiseres dividir assim, de primeira fase, criação e situações de finalização, se quiseres dessa forma, todas elas têm diferentes formas de sair, em função das diferentes formas que os adversários têm de nos pressionar e de defender. E a partir daí, o desafio é nós sermos capazes, todos, eu primeiro, não é? Identificar o que é que o adversário vai pedir mais vezes. Mas, essencialmente, é preciso que os jogadores percebam dentro do campo, a cada momento, quais são os espaços que os adversários nos está a dar e como nós os vamos explorar. E essa, para mim, é a chave do jogo. Portanto, se me perguntares assim, qual é a tua identidade? Eu digo que é uma identidade camaleónica. É olhar para o jogo e dizer o que é que o jogo precisa. Porque, no final das contas, o que tu queres é ganhar. Para ganhar, na prática, o que nos diz o jogo é que a equipa que cria mais oportunidades de golo ao longo da partida é aquela que vai tendencialmente ganhar mais jogos em 30, não é? Pode não ganhar 1, pode não ganhar 2, pode não ganhar 3, mas em 30 há de ganhar para aí 85, 90%. Portanto... Olha, eu vou-te fazer a última pergunta antes de irmos para aquela secção, então. E mais uma, geral. Do futebol português, com que modelo de jogo mais te assemelhas? Isso é complicado. E agora tu vais-me dizer, eu gosto daquele. Não, vou fugir a isso. Há virtudes em todos. Aquele que provavelmente mais próximo estará do nosso é o do Braga do Carlos Carvalhal. Okay. Provavelmente é o que estará mais próximo do nosso. Do nosso. Atenção, foi o que aconteceu no último, porque não significa. Isso é uma coisa que eu acho que também deve ser desmistificada. As pessoas às vezes têm a ideia que os treinadores só jogam num sistema, ou só conseguem montar uma equipa a jogar de uma maneira. E eu acho que não é assim. Considero que um treinador é capaz, domina todos os métodos e é capaz de olhar para a equipa e perceber qual é que é a melhor forma. Pronto, Bruno, vamos então
falar agora não, vamos agora àquela secção onde escolhes uma coisa ou outra e não podes justificar porquê. Ok? Ok? Futebol é simples ou complexo? Simples. Organização ou transição ofensiva? Organização. Padronizar comportamentos ou estimular comportamentos? Estimular comportamentos. Ganhar 1-0 ou 4-3? 1-0. Procurar o espaço ou procurar o companheiro de equipa? Espaço. Jogar com 1 ou 2 avançados? Com 1, mas aí é difícil 1 ou 2, porque depois depende do espaço que quer explorar, como é que quer explorar, mas agora tenho jogado com 1 avançado, quer dizer, até com 3, mas eu estou a considerar que a tua pergunta é questão ao ponta de lança. Exatamente. Extremos abertos ou fechados? Os dois em simultâneo. Um bom 6 ou um bom 10? Os dois? Mas não me faças escolher isso. Os dois? Um bom 6 e um bom 10. Este só vou escolher um. Pelo equilíbrio da equipa ao 6. Mas o 10 é aquele da magia, quer dizer, ter o 10. Aliás, já nem existem 10 quase, não é? Infelizmente. Infelizmente. Sim, mas o 10 é o 10, quer dizer. Com uma equipa tendencialmente superior, querer ter a bola ou saber jogar sem ela? Saber jogar sem ela, querendo tê-la. O que é mais difícil de treinar, o processo defensivo ou ofensivo? Ofensivo. Bruno, para terminar, e as perguntas que faço a todos os convidados, qual é a tua visão do jogo? Que é apaixonante, que é muito simples e a dificuldade é fazer o simples e entendê-lo dessa forma. Desconstruir o jogo é o mais difícil do jogo, mas é isso que nos apaixona, porque também é o desporto coletivo que maior probabilidade tem de quem tem menos recursos ser capaz de ombrear com as equipas que têm mais recursos. E, portanto, a visão do jogo é paixão. É isso. Bruno, obrigado. Obrigado, eu.